Olá pessoal e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. Hoje com coluna vertebral, a segunda parte, cervical, torácica e lombar. Nós sabemos que a estrutura da coluna vertebral é como se fosse um edifício extremamente sofisticado, com seus ossos, com seus ligamentos, com músculos possantes, com o sistema nervoso, com as interações. A gente tem em mente muito claro todos os processos que podem acontecer, todos os desafios, as inflamações, as contrações, os processos degenerativos, as artroses, os processos oncovertebrais, várias coisas que acontecem, os traumas, várias coisas que acontecem na coluna. Mas por que elas acontecem de uma maneira em algumas pessoas e por que acontece de outras maneiras em outras pessoas? Porque nós sabemos hoje que tem outras coisas que influenciam esse processo. Como a gente sempre ressalta, o ser humano ele tem aspectos que são integrais, que compõem a mente, o corpo, o espírito e as emoções, passando pelos planos energéticos dos canais, nos ressonadores de acupuntura. Então, todas essas interações influenciam para que aconteça o resultado. Mas as partes têm algumas influências que são comuns a todos nós. Região cervical, relações de pensar. Região torácica, centro, da coluna, relações de sentir. E região lombar, a parte de baixo, relações de vontade. E a gente vai discorrer agora sobre isso para que vocês tenham uma ideia abrangente e desperte em você o interesse, a curiosidade e comece a observar algumas coisas em você, no seu ambiente e as pessoas ao seu redor. A cervical, ela permite a gente fazer movimentos para frente, para trás, para os lados, rotar a cabeça, rotar em 180 graus, me permite ver as coisas. E também ver as coisas aqui dentro, com novos olhos, permitindo novas perspectivas, me permitindo ver com flexibilidade, permitindo exercer o meu direito de colocar o meu pensamento, mas entender aquilo que acontece ao redor e permitir que outros pontos de vista também permeiem, porque a consciência só se amplia quando nós aprendemos. Então, toda vez que a gente tenta se tornar inflexível ou já temos esse aspecto dentro de nós, toda vez que a gente não consegue expressar aquilo que a gente pensa, aquilo aqui dentro, que muitas vezes fica trancado aqui, quando a gente não consegue expressar, quando a gente não consegue nos flexibilizar, quando a gente não consegue nos dar a permissão interna, aqui dentro, para ver as coisas que acontecem ao nosso redor, com outros aspectos, com outros recursos mais positivos. Eu posso ter algumas afecções, alguns desafios que passam por essa região. Principalmente quando a gente quer chamar também muito a responsabilidade somente para nós. Permanecendo aquela contratura constante nas musculaturas, que vão dar alterações ósseas, que vão causar alterações de sensibilidade a nível tátil e nervosa na pele, e vai começando uma cadeia de acontecimentos. Bem interessante. Então, quanto mais recursos você traz para ver melhor o que acontece ao seu redor, quanto mais pontos de vista você permite entender e se flexibilizar, quanto mais você permite essas mudanças, esses aprendizados,
mais você afasta qualquer desafio relacionado à cervical, muito comum nos dias atuais. A torácica, por sua vez, é muito ligado com as nossas raízes emocionais. A gente observa muito pelos tipos de ressonadores em acupuntura que tem ali, muitos deles ligados a órgãos que têm uma relação muito profunda com as questões emocionais, né? Com a quinta essência emocional que passa sobre esses canais energéticos. Então, as nossas relações emocionais em que eu me manifesto e me importo comigo, eu concentro a minha energia em mim e deixo as pessoas de lado. Sim, você concentra energia em você, para fazer o seu reparo, a sua recuperação, para chegar aonde você deseja e deixa os outros seguirem os seus caminhos, os seus desafios. Sempre, é claro, você vai auxiliá-los, mas a responsabilidade é deles. E lembra que o auxílio é bem-vindo quando eles pedem auxílio. Reflita sobre isso. Às vezes, o auxílio, a ajuda que você vai oferecer pode ser entendida de uma forma diferente e muitas vezes não muito boa. Permita deixar o que é do passado no passado. As energias que pertencem ao passado têm a sua estrutura no passado. E caso a gente queira canalizar essa energia, canalize para os seus projetos no futuro, pegue ela e direcione para frente. Mas toda vez que tivermos desafios relacionados a esses processos de raízes emocionais, com você, de manter o seu centro, e com as relações em volta, familiares e do entorno, você vai ter uma relação muito afim, muito próxima com a parte torácica da coluna vertebral. Agora, uma parte que muito comum, e a gente vai entender um pouquinho, vai ficar bem interessante, por que nesse momento de acontecer tantas lesões lombares. A lombar, energeticamente, emocionalmente, tem uma questão muito forte, muito significativa, muito centrada na vontade, na força motriz que leva você ao encontro das coisas que você deseja. E muitas vezes, quando nós nos sentimos bloqueados, ou quando nós buscamos intensamente algumas coisas, essas energias podem e são bloqueadas, acarretando, sim, disfunções. Elas começam a fazer com que a energia, uma vez bloqueada, começa a atingir a fisiologia e as partes materiais. Sempre é bom lembrar que a força motriz para a nossa jornada, ela tem um objetivo. Você tem desejos, você tem projetos, você tem sonhos que você quer transformar num projeto, em que você quer realizar aquilo na sua vida, pequeno, médio, às vezes longo prazo. Isso é muito significativo e muito importante, mas também é importante perceber que para isso existe uma jornada. E muitas coisas durante essa jornada vão fazer você se sentir bem. Pequenos detalhes, pequenas coisas muito legais que acontecem nessa jornada. E quando a gente consegue ver isso, a gente vai tendo satisfação em vários momentos dessa jornada. E isso vai permitindo que esse desafio fique mais leve. Isso vai permitindo que esse desafio se torne um desafio em que você goste não só do resultado, mas da jornada em si. Quando isso acontece, e a gente começa a observar esses detalhes, a nossa relação com as coisas que a gente faz, principalmente com o nosso trabalho, que tem muita relação com os objetivos que a gente deseja,
conseguir. Muitas vezes, os recursos vêm diretamente do seu trabalho. O seu sustento, o seu trabalho, as coisas que você deseja, vêm dali. Então, muitas vezes a nossa relação com o trabalho precisa ser, na nossa mente e no nosso coração, reorganizada. Mudar a percepção daquilo que a gente faz. Porque muitas vezes, como até eu comentei num vídeo anterior, a gente não sabe exatamente o que a gente faz. A gente não sabe exatamente a sensação que a gente espera daquilo que a gente faz. E quando a gente adquire isso, o que nós fizemos, o nosso trabalho, começa a ganhar um novo sentido, um novo entendimento. E nós nos sentimos muito bem. Então, para superar esses desafios que são com relação à coluna lombar, tenha seus objetivos, caminhe em direção aos seus sonhos, aos seus projetos, mas aproveite cada passo da jornada, porque tem detalhes, tem locais, tem coisas, tem pessoas muito maravilhosas, muito fantásticas em cada parte da jornada e tem seus desafios, mas cada detalhe, cada encontro positivo que a gente tem nos realimenta para a gente ir além. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.